aonde se encontrava Jesus no Antigo Testamento. Ele é Deus. Onde ele apareceu? Como Cristo se revela? O que tem a ver com os anjos? Quem é o anjo do Senhor? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fatos Curiosos da Bíblia. Hoje vamos tratar de um assunto um pouco delicado e muito polêmico, por sinal. Nós vamos ver com detalhes, logo após a vinheta. Como diria alguns teólogos e pais da igreja, initio doutrinae sit consideratio nominis. Vamos voltar à origem, vamos buscar a terminologia do nome. Uma das personificações e epifanias de Cristo no Antigo Testamento está atrelada diretamente ao anjo do Senhor. Mas para entender sobre o anjo do Senhor, a terminologia da palavra anjo remete ao hebraico malar, que significa mensageiro, do grego angelos, que da mesma forma significa mensageiro. Daí surgiu o nosso nome anjo. Então é importante lembrar que mensageiro nas escrituras pode ser atrelado a um anjo como a uma pessoa. Nós vemos o caso no livro de Marcos, a qual João Batista é tido como um anjo enviado pelo Senhor para preparar o caminho para o Messias. Essa palavra tem uma importância fenomenal para a escatologia, porque ela se apresenta só no livro de Apocalipse mais de 50 vezes, embora a Bíblia cite nome de 2 anjos apenas, Gabriel e Miguel. Como a palavra anjo significa mensageiro, ela pode ser usada em diversas colocações. Podemos ver também em Apocalipse, quando João endereça cartas às 7 igrejas e ele destina para o anjo da igreja, que nesse caso era o pregador, o anunciador, o mensageiro, o pastor da igreja. Paulo também se refere como o espinho na carne sendo um mensageiro de Satanás, ou seja, um anjo vindo da parte de Satanás para esbofeteá-lo. Isso requer um outro assunto, mas a importância desses seres é de grande valia para a escatologia bíblica. Não podemos imaginar a quantidade desses seres que existem, como no próprio livro de Apocalipse diz, que eles são milhões de milhares. Os anjos desempenham várias funções, dentre elas está adorar a Deus, ou como no livro de Hebreus fala que eles servem aqueles que hão de herdar a salvação. Eles são guerreiros e estão prontos para destruir o mal. Eles protegem o povo de Deus, seja ele qual for e onde estiver. Claro, eles vão levar a palavra de Deus, as mensagens que Deus quiser enviar. Eles são agentes executores dos juízos de Deus. Entretanto, eles não aceitam adoração. E nós podemos ver isso no livro de Apocalipse, quando João tenta se ajoelhar perante o anjo e ele recusa tal adoração e diz que é conservo de João e de seus irmãos. Eles são incorpóreos, mas podem assumir a forma humana. Observe o caso dos 2 anjos que foram até a cidade de Sodoma buscar Ló e sua família. Você pode observar o anjo que lutou com Jacó. Uma questão bem importante é que eles são puros. Eles não se corromperam como o homem se corrompeu. Então eles ainda preservam intacto o seu livre-arbítrio. Eles têm essa possibilidade. Eles são puros. O homem perdeu essa liberdade no dia que pecou no Éden e se tornou o que a Bíblia nos chama de inimigos de Deus, mortos em ofensas, pensos para o pecado, irreconciliáveis. Provavelmente, eles possuem hierarquias infindáveis, como poderes, tronos, soberanias, principados, potestades, domínios. Em alguns casos na Bíblia, eles não são vistos e é necessário que o Senhor faça os olhos se abrirem para que os mesmos
sejam enxergados. Lembrando que não existe somente anjos do bem, existem anjos do mal, o diabo e seus anjos. É o que a Bíblia se refere a todo momento. Existe o anjo da morte, existe o anjo do poço do abismo, os anjos caídos. Existem aqueles que estão presos em cadeias, aprisionados, como diz o livro de Pedro, remetendo também Judas, como aqueles que pecaram na época do dilúvio, os Benai Elohim, mas isso é um assunto para um outro vídeo, um assunto bem extenso e bem polêmico. Quem estiver mais interessado em estudar um pouco sobre demonologia, pode consultar esse livro, o Manual de Demonologia do Carlos Augusto. Ele é um livro bem completo, ele vai trazer várias expressões em grego, em hebraico, origens, até crenças de outras religiões comparadas. Mas o nosso assunto hoje aqui é o anjo do Senhor. Vamos buscar a figura de Jesus no Antigo Testamento, porque sabemos que Deus deu a ele este nome Jesus quando veio à Terra, um nome que é sobre todos os nomes. Mas antes dele receber tal nome, como Jesus era chamado, já que Deus Pai não se revela ao homem sem ser pelo Filho. Observe com atenção esse texto que eu vou ler para vocês em grego. En arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Isso é, no princípio era o verbo, ou seja, a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sendo Jesus não só o mensageiro de Deus, ele era a própria mensagem de Deus. Jesus era o verbo, ele era a palavra de Deus. Se Deus queria transmitir uma mensagem ao mundo, ele mandou Cristo, que é a sua própria palavra. Então, o anjo do Senhor tem um diferencial, porque ele não se trata como um anjo qualquer. Ele recebe a adoração. Ele é um anjo que diz ser anjo, mas ele se trata e fala como o próprio Deus. Ele é Deus. Deus Filho, sendo o mensageiro e a palavra de Deus ao mesmo tempo. Isso é interessante. Ele aparece diversas vezes na Escritura. Nós podemos ver quando Abraão prometeu seu filho a Deus. Gênesis 22:11. No entanto, o anjo do Senhor disse do céu: Abraão, Abraão. E ele respondeu: aqui estou. E o anjo disse: não estendas a mão contra o menino. Não faça-lhe nada. Pois agora eu sei que és um homem que teme a Deus, porque não me negou o teu filho, seu único filho. Isso mostra que o anjo estava se tratando como Deus. E o anjo disse: não me negaste o teu filho. Em Gênesis 32, Jacó também lutou com o anjo. E esse anjo identificado era visto por Jacó como homem, assim como Jesus se declarava ser filho do homem. E após terminar essa luta, este homem identificável não disse o seu nome, mas mudou o nome de Jacó para Israel, que significa aquele que lutou com Deus. E Jacó mudou o nome daquele lugar da luta para Peniel, porque disse: eu vi a face de Deus e minha vida foi poupada. O que Jacó viu foi a face do Filho, personificação em homem. Você está lembrado daquela sarça ardente a qual Moisés se aproximou e Deus falou com ele? E o anjo do Senhor lhe apareceu como chamas de fogo em meio a um arbusto. E olhou e viu que, apesar que o arbusto pegasse fogo, ele não era consumido pelo calor. E Moisés disse: vou me aproximar. No verso 4, quando o Senhor viu que ele se aproximou para observar, Deus o chamou do meio do arbusto: Moisés, Moisés, retira as tuas sandálias dos pés, porque o local onde tu estás é santo. Em Josué, capítulo 5, verso 13, nós podemos ver que o anjo do Senhor veio para lutar com Josué na batalha de Jericó. E Josué, quando estava perto de Jericó, levantou os olhos e viu à sua frente um homem com a espada desembainhada em sua mão. Josué foi diante dele e perguntou: o Senhor está do nosso lado ou do lado dos nossos inimigos? Não, respondeu ele. Eu sou o comandante do exército do Senhor e acabei de chegar. Josué prostou-se com o rosto em terra, adorou
e perguntou: o que o Senhor tem para dizer a este servo? O comandante do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar onde você está é santo. E Josué obedeceu. Veja que o mesmo Deus do arbusto falou com Josué à frente, com a mesma terminologia. Esse anjo do Senhor, comandante dos exércitos do Senhor, aceitou a adoração. E nós sabemos que Jesus na tentação disse: só adorarás ao Senhor teu Deus. Jesus é Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Dentre muitas outras aparições, o anjo do Senhor fala como Deus e aceita a adoração como Deus. Então nós sabemos que é a revelação de Deus ao homem através de Cristo feito homem, e assim alcançar a comunicação com a raça humana que estava afastada de Deus e reconciliá-los em uma nova aliança. Esse é o anjo do Senhor. Posteriormente chegou na terra e recebeu o nome de Jesus Cristo, o Messias tão esperado. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.